Olá, essa é a parte 3 de 7, de uma história muito aterrorizante. Já imaginou fazer o cruzeiro dos seus sonhos e descobrir que a tripulação do cruzeiro já está morta? Caso você não assistiu às duas primeiras partes, vá para o primeiro comentário fixado, ou clique no card. Seja bem-vindo ao Contos Sobrenaturais, aproveite! Já vi corpos esmagados, desmembrados, enfiados em malas, enegrecidos como carne na grelha, flutuando, inchados, com moscas enxameando sua carne, e vermes saindo de seus olhos. Tenho, enfim, uma intimidade com a morte. Mas nada me preparou para o horror da cabine 4044. Olhei para o meu próprio cadáver fumegante, nas órbitas enegrecidas dos meus olhos derretidos, e o gelo rasgou minha espinha e estilhaçou meus ossos, tremendo até as pontas dos meus dedos congelados. Você sabia que esse dia chegaria? Sussurrou uma voz na minha cabeça. E então, quando meu nariz enrugou, eu cheiro a bacon. Risos. Oh céus! Não é benéfico. Eu não poderia tentar abordar minha morte com alguma dignidade? Não. Bem, tudo bem. Ignorando minha própria histeria borbulhante, segurei meu guardanapo sobre minhas narinas e me inclinei. De pernas cruzadas em posição de lótus, mãos embaladas e polegares se tocando, crocante ou arrerê, fiz a pose de um monge meditando. Pelas garrafas de bebida espalhadas pelos destroços queimados, bem como pela pose, eu mesmo comecei o fogo. Mas o que induziu tal loucura? Uma luz branca brilhante de repente emanou das órbitas enegrecidas. Engoli em seco, caindo para trás sobre a mesa de café. Quando me sentei, a luz havia sumido. Ela não reapareceu durante a meia hora em que carreguei meu telefone, mantendo um olhar desconfiado em meu cadáver enquanto usava o Wi-Fi irregular do navio para pesquisa. Um contágio misterioso. De acordo com o Google, o pior desastre de cruzeiro nos tempos modernos envolveu o naufrágio parcial de uma embarcação depois que um erro do capitão levou a que uma rocha rasgasse o casco. Dos 4.000 passageiros, 34 morreram afogados. Outro navio infame apelidado de Cruzeiro do Cocô teve seus motores pegando fogo e os passageiros ficaram presos por quase uma semana a bordo sem eletricidade ou banheiros. Mas o Sea Star não estava destinado a nenhum incidente relacionado ao oceano ou ao clima, mas sim a um contágio. E embora alguns vírus tenham afetado navios de cruzeiro nos últimos anos, nenhum vírus, nem mesmo o da raiva, poderia explicar a automutilação. Para não falar da virulência. Uma taxa de mortalidade de 100%? E isso era inédito na natureza. Deve haver alguns sobreviventes, mesmo que por acaso. Ou é porque um calafrio terrível percorreu a carne de meus braços e um pensamento se alojou como um picador de gelo em meu crânio. E se o destino do Azur Sea Star não for acidental, mas deliberado? Não há sobreviventes porque alguém não quer que haja? Entorpecida com a insinuação, desligo o telefone. Mas como? Por quê? 1.000 passageiros e tripulantes. Se houvesse alguém planejando tal desastre, como eu o identificaria? E por que alguém cometeria tal atrocidade? Senti um aperto no estômago e me levantei e me aventurei no convés superior. Convés 9. Frio. 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 O frio em meus ossos aumentava a cada mão que eu roçava. Os passageiros olharam enquanto eu me atrapalhava, descartando-me como cega ou mentalmente incapaz. A cegueira era um tanto precisa, eu não conseguia enxergar sob a iluminação elétrica no interior chique, já que meus olhos estavam vendo 6 dias no futuro, quando o Sea Star mergulharia no blackout. Eu dependia da fraca lanterna do meu telefone enquanto navegava no mar de convidados ao redor do bar e das áreas de lounge. Mas não importa em quantos braços e mãos eu tropecei, frio. Sem sobreviventes acidentais, eu estava ficando cada vez mais convencido de que o destino do Sea Star devia ser deliberado, mas ainda não sabia, literal e figurativamente, sobre o porquê. A descoberta mais útil da noite veio depois de minha colisão com um homem mais velho e corpulento cuja bebida eu derramei.
Percebendo que eu estava varrendo o feixe lamentável do meu telefone supondo que eu tivesse perdido alguma coisa, ele se ofereceu para me emprestar uma lanterna mais potente de sua cabine. É uma daquelas de alta potência, se você quiser. Ele sorriu e eu encarei, cada fio de cabelo do meu pescoço arrepiado. Oi. Algo no meu rosto? Seu sorriso se transformou em uma carranca confusa sob a luz do meu telefone. Não. Sim, uma lanterna seria muito útil, obrigado. Por aqui. A propósito, meu nome é John. Seu sorriso voltou. Oh Deus, eu o reconheci. Homem mastigador de vidro. Ele tinha um nome agora. Tenho vergonha de admitir que tentei não falar muito com ele no caminho para sua cabine, apesar de ele ter me feito uma gentileza. É muito mais difícil enfrentar a morte com nomes e histórias anexadas. Eu permaneci do lado de fora da porta de sua cabine, parecendo incrivelmente culpada quando ele emergiu e colocou a lanterna em minha mão. Quando liguei, ele enviou um holofote direto pelo corredor de uma ponta a outra. Além dessa ferramenta útil, o encontro trouxe uma visão crítica. As roupas dele. A mastigação de vidro envolvia uma roupagem diferente. Portanto, a catástrofe não aconteceria esta noite. Deck da piscina. Depois de esfregar cerca de 1 bilhão de mãos frias, quando a multidão noturna começou a diminuir, fui para uma espreguiçadeira, não querendo passar a noite em minha cabine envolta na fumaça de meu próprio cadáver grelhado. Vozes me acordaram na calada da noite. A lua e as estrelas ofereciam a única iluminação sobre o mar aberto, e cambaleei cambaleante até a morada. Ocorreu-me que o vento havia parado, o Seastar estava parado. Nos picos pálidos das ondas, uma embarcação de resgate subia e descia. Parece que algum idiota exagerou, reclamou uma voz atrás de mim. Um grupo de passageiros havia se reunido. Com a autoridade de um cruzador experiente, mencionou a possibilidade de um saltador suicida. Não deve afetar muito nosso itinerário, declarou o homem. Essas coisas acontecem no mar, você sabe. Após o resgate, ele ou ela, vamos chamá-lo de passageiro X, será levado para a enfermaria e monitorado pela segurança. Eu não ouvi o resto de suas palavras, porque eu estava muito ocupado batendo na minha testa enquanto explodia, a enfermaria. Meu Deus, porra, meu cérebro já era um churrasco? Suspeitei de contágio, mas não pensei em procurar na enfermaria? Pegando minha lanterna, desci as escadas, mas os conveses inferiores estavam isolados. Um tripulante jovial explicou que o acesso dos passageiros era restrito durante as operações de resgate. Além disso, são 3 da manhã, ele acrescentou, bebendo café de um copo de isopor. A enfermaria vai abrir, acho que por volta das 8? Qual deck? Convés 2. Ele explicou de bom grado o layout quando perguntei. Os conveses inferiores também incluíam aposentos da tripulação, sala de estar da tripulação, refeitório, sala de máquinas, cozinhas, armazenamento de alimentos, a rodovia, usada para o tráfego rápido de carrinhos de uma ponta a outra do navio, a enfermaria, várias salas de máquinas, uma prisão, um necrotério. Nós o usamos principalmente para relaxar flores e coisas assim, acrescentou ele com um sorriso. Havia também uma terceira escada perto da popa do navio, a escada da popa, usada regularmente apenas pelo pessoal, mas aberta aos passageiros em casos de emergência. Enquanto ele recitava essa lista, eu podia me sentir mergulhando cada vez mais no desespero. Este navio era tão grande, e muito do que havia abaixo estava fora do alcance dos passageiros. Além disso, não havia janelas abaixo. Como eu iria fazer o meu caminho no blackout? Mesmo com a lanterna de John, a perspectiva era assustadora. Mas o mais importante primeiro, Cassandra, eu disse a mim mesma. A enfermaria. Às 8 horas em ponto, entrei na enfermaria. A sala de espera era tão comum quanto possível, completa com revistas chatas e cadeiras de escritório baratas, e por ser bem no interior, escura como breu para meus olhos privados de sono. Bom dia, querida. Como posso ajudá-la hoje?
A secretária da recepção inclinou a cabeça em minha direção, revelando um vislumbre de outro rosto sob minha lanterna, a boca escancarada e mutilada, todos os dentes arrancados. Alegremente inconsciente de que ela estava compartilhando sua cadeira com seu próprio cadáver, a secretária sorriu e me deu uma prancheta com a papelada para check-in. Enquanto eu preenchia os formulários à luz da lanterna, passos se arrastaram perto da mesa e a secretária puxou conversa com alguém que presumi ser uma enfermeira. Minhas orelhas eriçaram quando elas fofocaram sobre a noite passada. Você ouviu sobre o resgate? Quando o tiraram da água, não respirava. Fingi estar absorto nos formulários. Assim que o reviveram, ele começou a gritar e gritar. Oh meu Deus, sério? Sim, e ele era super agressivo. Eles tiveram que sedá-lo. Oh meu Deus. É muito estranho, eles estão dizendo que ele pode ter vindo de outro navio, e pode ter sido, tipo, os dias em que ele estava na água. Então este passageiro X que foi recolhido ontem à noite estava à deriva no oceano? Ele não era um saltador? E ele estava gritando e gritando, como, talvez, alguém enlouquecido. Eu estava prestes a abandonar meus formulários e procurar por esse passageiro X quando a secretária quase me deu um ataque cardíaco ao se materializar na minha frente no escuro. Ela pegou a papelada e me informou que a enfermeira estava pronta. Fui direcionada para uma pequena sala de exames, uma das 3, notei enquanto passava meu feixe de luz pela enfermaria. E examinando mesas, cadeiras, computadores. Nenhum sinal de qualquer passageiro gritando. Para onde o teriam levado? A enfermeira, uma jovem, me fez as perguntas típicas, digitando minhas respostas em um computador com uma tela quebrada e morta. Ele está bem? O homem que foi resgatado? Perguntei. Ele estava à deriva por muito tempo? Ela respondeu atrevidamente, e ainda estamos tentando averiguar. Mas não se preocupe, ele está sendo ajudado. Sua testa franziu quando ela brilhou uma luz em cada um dos meus olhos. Claro. Esqueci de avisá-la. Isso é tão estranho, ou ela murmurou. Você está usando lentes de contato? Não. Meus olhos são muito pretos. Mesmo sob uma lanterna eles não refletem nenhuma luz. Eles são assim desde que eu tinha 4 anos. Eu estava morta por quase 1 hora por afogamento, mas revivi e tudo voltou ao normal, exceto meus olhos. Sempre acreditei que minhas visões horríveis eram o resultado de minha experiência de quase morte, como se eu não devesse voltar e trouxesse um pouco de morte comigo, apenas em meus olhos. Uau! Que história louca! A enfermeira exclamou. Você não tem ideia, eu respondi, olhando para o cadáver dela olhando para mim debaixo da mesa de exame, todo espremido na base. Uma batida na porta interrompeu nosso exame antes que eu pudesse avisá-la, a não que isso fizesse alguma diferença. Ela me pediu para esperar alguns momentos e saiu. Quando ela não voltou imediatamente, escapei em busca do passageiro X. No momento em que saí da enfermaria e me afastei do saguão do elevador próximo, ficou evidente que eu havia deixado as áreas de passageiros. Todo o verniz de luxo foi removido, deixando as paredes nuas interrompidas apenas por ocasionais pilhas de caixas. O feixe largo da lanterna varreu o enorme corredor que eu estava imaginando ser a rodovia. Meus passos ressoaram no concreto. Nada além de branco estéril e sem janelas, ou pelo menos tinha sido branco, uma vez. Eu tentei não olhar muito de perto para o carmesim riscando as paredes ou os cadáveres que eu pisava. A origem do contágio definitivamente estava aqui. Mesmo com o guardanapo sobre meu nariz, eu podia sentir o gosto da morte aqui. Olá! O que foi isso? Em uma seção do corredor, as paredes e o chão estavam ondulados. Quase como se uma onda de choque tivesse deixado marcas, dobrando e quebrando o concreto. Mas o que poderia ter feito isso? As luzes piscaram. Eu congelei. Não era o facho da minha lanterna. Isso permaneceu estável. As luzes do teto, piscaram,
projetando o corredor em flashes de listras carmesim e paredes brancas. Então as luzes se acenderam. Todos os corpos desapareceram. Oh, eu disse, piscando contra o brilho repentino. Ah! O cheiro também sumiu. Nenhum cheiro de morte. Embora houvesse algo mais. Um cheiro estranhamente metálico e picante. Como relâmpago e cobre. Desliguei minha lanterna, virando ao redor lentamente, enquanto olhava a boca aberta para as paredes totalmente brancas, o piso plano cinza, a deslumbrante iluminação fluorescente tão forte que quase me cegou. Ocorreu-me que eu estava vendo o navio agora. Não 6 dias no futuro, mas agora, antes do apagão, antes do surto. O mesmo corredor caiado que todos os outros passageiros viram. Por quê? O que aconteceu com a minha visão? Eu tinha perdido minha visão especial? Ou alguém estava parado no corredor? Eu congelei. Os cabelos do meu pescoço se arrepiaram e um nó de pavor torceu meu estômago. O homem estava parado no meio do caminho, desleixado e sujo. Suas roupas estavam amassadas e desbotadas, penduradas nele como se fossem cabides de ossos. Seu cabelo liso envolto em cachos bagunçados em torno de seu rosto com a barba por fazer. E seus olhos, aqueles olhos. Os mesmos olhos que eu vira olhando para mim do fundo de uma piscina pública quando eu era apenas uma criança. Os mesmos olhos que eu vira olhando fixamente para o cadáver mastigador de vidro de John e para a enfermeira mutilada debaixo da mesa. Todos os mortos têm exatamente o mesmo olhar em seus olhos. Um olhar para aquelas pálidas esferas azuis. Este homem estava morto. Eu tinha certeza disso. No entanto, ele estava de pé. Você, eu disse. Você é o passageiro que... Os lábios do morto se abriram, mostrando os dentes no que poderia ser uma imitação doentia de um sorriso ou careta. Ei! Eu pulei quando uma voz gritou atrás de mim. Um oficial em um uniforme de segurança saiu de uma porta sem identificação, de olhos no homem morto. O oficial de segurança disse: Senhora, fique para trás. Seu olhar nunca deixou o homem morto. Senhor, se você puder, por favor, vir comigo. Não. Chorei. Não. Mas o oficial de segurança já estava avançando, e as mãos do homem morto se ergueram em uma rígida paródia de rendição. Ele se virou e começou a se afastar sob a escolta do oficial. E então, seus dentes à mostra. De repente, o homem morto estava com o braço em volta do oficial, a boca apertada em sua orelha enquanto o oficial uivava. Ele o estava comendo, não, contorcendo a língua, lambendo-o? Sussurrando? O oficial empurrou o morto para o lado e desabou contra a parede. Eu corri para a frente, mas derrapei até parar quando o rosto sorridente do homem morto se virou para mim. O terror tomou conta de mim com a revelação repentina de que eu era a próxima. Ele deu um passo vacilante. As luzes se apagaram. Xingando, procurei minha lanterna. Liguei o feixe. Gritei quando caiu em uma mão, mas era apenas o oficial de segurança estendendo a mão para mim, perguntando: Ei, você está bem, senhora? Ele estremeceu, esfregando a orelha como um cachorro incomodado por um assobio que só ele podia ouvir. Então ele disse ao telefone, e ele me agrediu e fugiu. Tenho outro passageiro aqui. O fedor voltou. Eu estava mais uma vez vendo 6 dias no futuro e coloquei meu guardanapo na boca para me impedir de vomitar com o retorno do cheiro. Mas eu não estava realmente pensando sobre tudo isso. Não, porque meu coração batia forte em minhas costelas e minha respiração saiu irregular de minha garganta, e cada fio de cabelo se arrepiou como se eu tivesse sido atingida por um raio. O que quer que a tripulação do Sea Star tenha retirado do oceano, certamente não estava vivo quando o resgataram. E a prova estava naquelas luzes do teto. Apenas estando próximo ao passageiro X, minha visão foi puxada para o presente.
como se ele fosse um imã atraindo minha visão para seu campo. Mas se a morte era o que meus olhos negros e sem luz geralmente vislumbravam, então o que exatamente era o passageiro X? E se ele pudesse afetar minha visão, sem falar em animar o cadáver de um homem morto, como eu teria alguma esperança de detê-lo? Bem, agora vem a parte chata: trazer esses contos sobrenaturais e relatos, organizar e fazer a edição dá um pouco de trabalho, então gostaria de pedir para se inscrever, curtir e comentar o que está achando de nossos vídeos. Estou tentando responder todos os feedbacks que estão deixando, e graças a vocês estamos melhorando o canal aos poucos. Gostaria de agradecer pelos 1000 inscritos. Você e todos os outros inscritos são demais, muita gratidão, e estão me ajudando a continuar nesse projeto. Muito obrigado, logo trarei a continuação dessa história. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.